no livro de Ruth, capítulo 1. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas escolhas. Ruth, capítulo 1, amém? Vou esperar os irmãos. Amém. Diz assim: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Só até aí. Senhor, eu te peço que fale aos nossos corações. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é um Deus tão carinhoso e que cuida de todos os detalhes. Então eu te peço, Pai, que traga ao nosso coração clareza e que nós possamos ouvir a Tua voz, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, em infinito amor, carinho e bondade, cuida de nós e quer nos guiar como um Pai, como um bom Pai que o Senhor é. Então que como filhos obedientes possamos ouvir a Tua voz e obedecê-lo, Pai. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Irmão, só para fazer um resuminho, eu sou apaixonada por toda a Bíblia e o livro de Ruth é um livro assim, que salta aos meus olhos. Para a gente fazer um resumo, Elimeleque, ele pega a sua família e sai para Moabe. Eles moram em Belém. Belém significa a casa do pão, o lugar que tem provisão, que tem mantimento, o lugar de alimento. É isso que significa Belém. E ele pega a família dele e vai para Moabe. Às vezes a gente lê e esquece que tem muita coisa histórica na Bíblia, tem muita coisa de cultura, e que é uma cultura completamente diferente da nossa. Moabe era um povo que, para os judeus, não era um povo muito bem visto. Porque os judeus, lembram da sequência? Era Abraão, Isaac, Jacó e tal. E os judeus, né? Todo o povo que foi escolhido pelo Messias e tal. E os moabitas, quando Abraão foi chamado por Deus, ele leva o seu sobrinho Ló. E tem aquele evento que Ló foge, a mulher dele vira uma estátua de sal, e as filhas têm uma ideia assim, como a gente diz na minha terra, ideia de jirico. Fala assim: olha, se a gente morrer, a descendência do nosso pai morre. Então vamos embebedá-lo, vamos ter um filho com ele, e aí não vai morrer a descendência dele mais. E desse filho nascem os moabitas. Então, os judeus, eles não viam os moabitas com bons olhos, né? Era o filho do incesto, da desobediência. Então, era um povo que não se dava muito bem, né? Tinha até assim uma questão cultural de não ter um bom tratamento, de ter uma rixazinha, uma hostilidade. Essa é a palavra que eu estava procurando. E Elimeleque, ele pega a família dele, que está em Belém, e vai para Moabe. Só pelo assim, resumo básico de como os judeus viam Moabe, você já pensa assim: como que um pai de família pega a sua família e leva para esse lugar?
porque era visto como um lugar de muitas coisas, de desobediência, de promiscuidade, de um povo que não servia a Deus, era um povo que servia a outros deuses, e ele tira a sua família e vai para esse lugar. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente toma algumas decisões e a gente acha que está tomando a melhor decisão. A Bíblia não fala que Elimeleque consultou ao Senhor ou não. Fala que havia chegado uma fome em Belém e que ele pensou em sair com a família dele para que a família sobrevivesse. E quem tem filho aqui, super entendo. Depois que a gente tem filho, a chavinha da gente muda, né? Os planos não são os mesmos, os objetivos não são os mesmos. O receio que a gente tem é o seguinte: não, antes sou só eu. Não, eu e meu marido, a gente se vira. Quando tem uma criança na história, você já pensa assim: epa, deixa eu pôr o pé no freio, porque as coisas mudam. A realidade muda, a realidade financeira muda, as necessidades de casa mudam. Mas a gente não pode deixar a nossa necessidade imediata cegar os nossos olhos de quem tem nos sustentado. Fácil não é, irmãos. Não é. Eu brinco que quem vê o preço da fralda repensa no filho. Não olha quem aí tá para casar aí, entendeu? Quem aí tá esperando um herdeiro, né? Tá orando no Senhor. Não olha o preço da fralda, tá? Não olha. Deus provê. Mas a gente começa a repensar. A gente fica, gente, mas e aí? As contas dobram. E as necessidades, né, que uma criança precisa, porque tem coisas que uma criança necessita, não é futilidade. E você começa a repensar. E você fica, será que eu estou fazendo a escolha correta? Será que o meu emprego é o emprego correto? Será que a cidade que eu estou morando está tudo bem? Né? Como é que a gente faz? E aí? Só que nós temos que nos lembrar, quem norteia a nossa vida, quem cuida de nós é o Senhor, em todas as nossas necessidades. O que o mundo diz aí fora, como o mundo é regido aí fora, não é o que deve reger dentro da nossa casa. Eu não estou condenando Elimeleque não, tá, irmãos? Por favor. Mas, olha só, em um contexto cultural extremo, né, que eles não conversavam, que se um moabita chegasse, é capaz de um judeu atravessar a rua, né, não conversavam, não se olhavam no rosto, de tamanho, assim, né, diferença cultural entre eles. O cara pega a família dele todinha e muda para esse lugar, com 2 filhos, com a esposa. E antes que a gente fale assim, mas Noemi não fez nada, gente, era um contexto cultural completamente diferente. Havia uma ordenança para que a esposa fosse tratada diferente do que a esposa de outros povos que não serviam a Deus. Mas a palavra final era do pai, era um sistema patriarcal, a decisão era dele. Mesmo com as orientações que Deus deu, a decisão final era dele. Ela podia orientar, ela podia orar, ela era ajudadora, auxiliadora, aquela que amparava, mas quem batia o martelo era ele. Então a gente não sabe o que foi conversado naquela casa, como eles chegaram à decisão, mas eles foram. É difícil às vezes a gente decidir que emprego que a gente fica, que escola que você matricula o seu filho, se você continua na mesma cidade. Tudo isso é difícil, você tendo filhos ou não. Às vezes você está no seu emprego e fica assim, Senhor, isso aqui é para mim mesmo? É nesse lugar que eu tenho que ficar? Poxa, a grama ali é mais verde, ali é mais interessante. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Convide Deus não só para ouvir o que você tem para dizer, mas para te falar o que Ele tem a dizer a respeito da decisão que você vai tomar. Irmãos, é maravilhoso quando a gente toma uma decisão errada e vê a intervenção de Deus, e Deus dando uma guinada no negócio, e a gente fala, nossa, eu vivi uma intervenção maravilhosa. Mas é muito mais maravilhoso quando você toma uma decisão pautada em uma palavra que Deus te deu, e você fala assim, eu estou nesse lugar convicto de que era para mim estar aqui, porque eu sei que todas as coisas convergiram para que eu estivesse aqui nesse determinado momento. É uma certeza que Deus traz ao nosso coração que ninguém te tira. Pode chegar a maior autoridade em qualquer assunto que não tira a sua convicção de que é para você estar naquele lugar. Então comece a orar. Eu já falei, de vez em quando eu faço umas orações assim, Senhor, se abrir uma porta muito maravilhosa, muito tentadora, muito sedutora,
e o Senhor perceber que eu vou passar por ela, mas ela não é porta do céu para mim, fecha e me segura. E vai me guiando e vai abrindo portas que eu perceba que é naquele lugar que é para eu estar. Porque pode aos meus olhos não parecer tão interessante, mas se eu souber que o Senhor me colocou naquele lugar, o meu coração vai estar convicto e eu estarei ali porque eu sei que ali é o melhor lugar para estar. Queridos, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. O melhor emprego para você ter, a melhor pessoa para você se casar, o melhor amigo para você andar junto, é quem Deus determinou para que estivesse com você. Isso tudo faz parte de estar no centro da vontade de Deus. Não é estar aqui na frente, não é o microfone, não é apenas ser batizado, não é o que a casca que tem por fora, é o que ninguém vê. É aquelas decisões do dia a dia, é como você vive, é como você fala, como você se porta, como você trata o outro. O Evangelho tem mais a ver com o outro do que com a gente. Tem pouquíssimo a ver com a gente, porque tudo que a gente faz é para o outro. Então convide o Espírito Santo de Deus, me ajude a tomar a melhor decisão. Não conte apenas para Ele o que você quer decidir. Peça para Ele, conta para mim. Sabe aquela coisa de criança, o que você quer que eu decido? Não, você pode escolher, não. Escolhe por mim, eu sei que você escolhe melhor. Porque Elimeleque pega a família dele e põe a família em Moabe. O final do livro, irmãos, é fantástico, é um livro muito pequeno. Eu te convido a ter curiosidade de ler. Para mim, é das maiores provas de que Deus sempre esteve atrás do perdido. A gente vê no final da história que Ruth, uma das noras, ela segue com Noemi, ela cuida de Noemi, ela entra para a genealogia de Jesus. É lindo o que Deus faz na vida de uma moabita e através da vida dela. Então a gente percebe que Deus está em cada detalhe, mesmo quando as nossas decisões não são as melhores, Deus ainda assim, Ele tira proveito de todas as nossas decisões, mas esse livro mostra para mim de forma muito clara que Deus ele sempre está atrás do perdido, quer ele esteja lá fora, quer ele esteja aqui dentro. Às vezes você está aqui dentro da igreja, você vem em todos os cultos, talvez você faça parte de um GECEL ou não, talvez você faça parte das atividades da igreja ou não, mas você está perdido aqui dentro. Convida o Espírito Santo de Deus para Ele te ajudar, a decidir. Se você ainda não se decidiu por Jesus, é a melhor decisão que você pode tomar. Se você se afastou dele, voltar para Ele é a melhor decisão que você pode tomar. Porque isso muda toda a sua história, muda toda a trajetória da sua vida. Tem decisões que a gente toma que afetam os outros. O pastor foi convidado para pastorear aqui. A noiva, coitada, não teve nem o que falar. Vai ter que casar e vir morar aqui. Ou seja, ela nem decidiu. É uma decisão que afetou a vida dela. Ela vai casar e vai morar aqui. Então, uma decisão que a gente toma afeta a vida do outro, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Irmãos, nem toda decisão Deus tem tempo para corrigi-la, para nos mostrar a forma de corrigir. Existem coisas que nós vamos decidir, que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar e ele vai conseguir nos mostrar uma saída honrosa. Tem coisa que não dá tempo. E pode ser uma decisão grave, pode ser uma decisão importante, que custe a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Aí você fala assim, não, mas ninguém está prestes a morrer. Mas a gente não morre só na carne. Às vezes é uma palavra, é uma atitude, é um gesto que impacta a vida do outro. A nossa vida ela é feita de decisões. Então que a gente olhe com um pouco mais de carinho. Quando a gente pensar em pegar a nossa casa e mudar o rumo da nossa vida, sem antes consultar a Deus. Elimeleque, ele pega a família dele e se muda para Moabe. No meio da trajetória, eu não sei se ele pensava em voltar para Belém, se ele não pensava, mas ele morre. E deixa a esposa viúva. Gente, isso é muito triste. Ela fica com 2 filhos que ainda tem como prover sustento para ela. Mas eles têm como prover sustento para ela porque eles eram israelitas. A cultura era, a mãe ficou viúva, os filhos vão cuidar dela.
Mas aí morrem os filhos. E essa mulher fica sozinha e desamparada. Pode ser que ela fez parte dessa decisão, mas pode ser que ela não concordou. Então comece a repensar o que você tem decidido da sua vida. Quando eu falo que se entregar para Jesus é a melhor decisão que você pode ter, porque afeta seus filhos, afeta seus netos, afeta seus bisnetos, aqueles que talvez a gente nem vai chegar a conhecer. Mas você abre o caminho, uma oportunidade para que eles conheçam o Salvador de forma mais fácil do que talvez foi para muitos que estão sentados aqui. No dia que a minha mãe aceitou Jesus, eu já era pré-adolescente, minha mãe abriu um precedente para que as coisas para mim fossem mais fáceis. Não é mais fácil de não ter luta, não é nesse sentido, mas que para mim tivesse menos barreiras de me entregar a Cristo. Eu tenho um filho que já nasceu no Evangelho. Para ele vai ser muito mais fácil, ele vai conhecer Jesus antes do que eu conheci. Ele já tem experiências com Deus que eu falo, nossa, se eu tivesse tido isso quando eu era da idade dele. Sabe, ele vai ter a oportunidade de, se Jesus não voltar, os meus netos já nascerem no colo de Jesus. A gente toma algumas decisões que afetam toda a nossa geração, toda a nossa descendência. E isso é em tudo. Então que a gente comece a olhar com carinho, porque essa mulher agora está viúva e está sem filho. E com 2 noras que não conhecem a cultura dela, conhecem de ouvir falar, que não sabem como se portar, que não conhecem quem é Deus. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você escuta, cuidado de estar nos lugares que não é para você estar. Essa semana eu brinquei com o Bruno que eu tive uma ameaça velada. Eu estava em um lugar e do nada, assim, eu senti muito convicta no meu coração o Espírito Santo falando, não era para você estar aqui agora nesse momento. Eu falei assim, mas eu gosto tanto de vir aqui e eu sei que é para mim estar nesse lugar, porque antes de eu vir aqui eu orei, o Senhor falou que eu poderia frequentar esse lugar e Deus falou comigo assim, não era para você estar aqui agora. Eu falei, tá bom. Passou alguns minutos, uma pessoa se aproximou de mim e me fez uma ameaça velada. Sabe aquela ameaça, tipo assim, eu não estou te ameaçando, eu estou brincando. Aí eu fingi que eu não entendi e falei, Aí na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, comece a orar agora. E eu fazendo aquela cara de, não estou te entendendo. E na minha mente orando, falei, eu te repreendo e tal, e tal, e tal. Quando eu saí daquele lugar, quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu falei, o Bruno vai se recordar. Falei, Bruno, eu acho que eu acabei de ser ameaçada. Eu coloquei a mão sobre o Isaac e comecei a repreender. Tudo aquilo que foi falado comigo naquele momento, eu sabia muito bem que era em relação a um de nós 3. E quando eu bati os olhos nele, eu sabia que, principalmente sobre ele. E eu pus a mão nele e comecei a repreender no carro mesmo. Falei, Bruno, não liga o carro, fica parado. E o Isaac, amém, amém, amém. E eu fui orando por ele e conforme a semana foi passando, eu falei assim, Bruno, eu tenho certeza que aquela pessoa falou porque ela acha que é o correto a falar. Mas ela veio sabendo que estava me ameaçando. Só que ela não percebeu que eu recebi ameaça. Porque eu falei, menina. É muito claro, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele traz clareza. A gente tem que ter cuidado no lugar que a gente vai. O que a gente fala, para quem a gente fala, quem a gente decide colocar dentro da nossa casa, quem às vezes a gente decide tirar da nossa vida por pirraça, e foi o Espírito Santo de Deus quem trouxe. Noemi agora estava lá, coitada, sozinha. Aí ela ouviu dizer que em Belém a fome passou, que Deus tinha visitado o seu povo, e ela resolve voltar. Irmãos, a volta, ela sempre é difícil. Quer voltar para casa, quer voltar para a igreja, quer voltar a um hábito que você perdeu, a volta sempre é difícil. Para tudo. Para tudo. Um exemplo claro, eu brinquei, falei assim, nossa, a minha perna, ela tá assim, minha canela, Jesus misericórdia. Sempre corri, sempre pratiquei atividade física, pilates a semana inteira, amo um rapel. Gravidez de alto risco, o que a pessoa faz? Fica na cama. O menino nasce, você não tem família, o que você faz? Fica só por conta da criança. E nisso a pessoa está 3 anos sem fazer nada.
Agora, eu não consigo caminhar. E o que a médica falou? Fisioterapia respiratória, vou melhorar essa asma para depois voltar à atividade física. Irmãos, eu saio da fisioterapia, parece assim, que me deram 100 quilos para carregar. E é um pezinho de meio quilo. E no final eu estou... Todo retorno é dolorido. Para uma atividade física e volta, dói. Briga com seu cônjuge. E na hora que você vai voltar a conversar, a cara queima, o orgulho dói. É melhor você levar um beliscão, porque o que dói dentro da gente é muito pior. Todo retorno dói. Para Noemi voltar para casa, ela teve que atravessar o deserto. Gente, vocês sabem o que é, em não sei quantos mil anos atrás, uma mulher, uma não, no caso que foram duas, atravessar o deserto sozinha, correndo o risco de um estupro, de um assalto, de um espancamento, correndo N riscos, porque estavam sozinhas, e voltando para Belém com um povo extremamente preconceituoso, e ela já velha, carregando do lado uma moabita. Todo retorno dói. Mas o Espírito Santo de Deus, ele coloca ao nosso lado alguém para nos ajudar na caminhada. Noemi teve Ruth. Noemi teve Ruth que olhou para ela com amor e falou o que a gente mais vê em convite de casamento, que todo mundo fala, ai que lindo, né? O teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aonde você for eu vou, onde você colocar a planta dos seus pés eu coloco a minha, que não seja, que apenas a morte me separe de você. Isso foi uma nora que disse para uma sogra, e uma nora de um marido morto. O Espírito Santo de Deus sempre coloca ao nosso lado alguém para atravessar o deserto com a gente. Tem deserto que vai uma multidão, vai Moisés e o povo inteiro. Tem deserto que vai Noemi e Ruth. Mas Deus sempre levanta alguém para caminhar conosco. Então, se você tomou alguma decisão equivocada e o Espírito Santo de Deus tem te convidado a voltar, a fazer um conserto ou rever as suas decisões, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso melhor amigo. Ele é conselheiro, ele é consolador, ele quem nos conforta. Mas também ele que nos confronta. Só que Deus é tão maravilhoso que ele confronta a gente e já vem e já abraça. Então você não está sozinho. E o mais maravilhoso, quando a gente tem necessidade extrema, ele coloca alguém de carne e osso igual a gente, para andar com a gente de volta, para seguir com a gente na caminhada, para que a gente não se sinta sozinho. Então, que o Espírito Santo de Deus nessa noite te mostre se você tem que voltar a algum lugar, se você tem que mudar alguma decisão, que Ele te mostre quem Ele está colocando no seu caminho para caminhar com você. Não endureça o coração e queira fazer tudo sozinho. Ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom em tudo para andar sozinho. Que com humildade você veja quem o Espírito Santo de Deus está colocando do seu lado, para te guiar, para te abraçar, para te consolar, para te falar, olha, você fez errado aqui, e que você tenha humildade para aceitar, e falar, a gente tem que ter alguém para falar assim, nisso aqui você está vacilando, você está errado. Uma liberdade que não é todo mundo que tem, mas a gente tem que ter uma pessoa que tenha coragem de falar com a gente, olha, você está errando aqui, não está legal. Que o Espírito Santo de Deus te mostre quem é essa pessoa na sua vida. Porque, irmãos, a gente fala muito que Deus ouve as nossas orações, mas a gente acredita pouco nisso. A gente acha que se convidar a Deus para fazer parte da nossa vida não vai mudar muita coisa. E Deus age nos detalhes e a gente não percebe. A gente quer que Deus faça igual fez com Jesus, abre o céu, uma voz vem do céu, uma pomba sobre a gente e uma voz para todo mundo ouvir, mas não é assim que ele age. Pode até acontecer, tá? Não estou falando que não acontece não, mas normalmente não é assim. Deus se revela para nós nos detalhes, e a gente está numa correria tão grande, numa atividade tão grande, numa rotina tão frenética e tão intensa, que a gente não presta mais atenção em detalhe. Então Deus assim está quase que gritando do céu e a gente não para ouvir. Quando um anjo aparece para a mãe de Sansão e fala com ela que ela vai ter um filho, ela chega e conta para o marido.
e fala, olha, um anjo apareceu para mim e falou isso, 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 isso. Ele fala, olha, continua a sua vida, mas se o anjo te aparecer de novo, você fala que eu quero conversar com ele, porque Aí quando o anjo vem, a primeira coisa que ele fala, como devemos criar o menino? Ele tem que ser, ele vai ser separado, ele vai ser um grande homem, ele vai ser usado, ele vai ser tudo isso que você está falando. Então me fala, como que a gente deve criar esse menino? E o anjo fala, olha, vocês devem criar ele deve fazer isso, 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 ele não pode. Com a gente é a mesma coisa. A Bíblia está aqui, recheada de exemplos. Olha, faz isso, 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 disso, disso e disso você foge. Isso aqui, assim, nem cogita, mas a gente está perdendo essa capacidade com a nossa rotina. Tudo é mais importante. Queridos, tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são urgentes. A gente precisa aprender a diferenciar isso. Escutar o que Deus tem a dizer a nosso respeito é urgente. Parar para ouvir, sabe, faz essa pergunta para Deus, o que a gente deve fazer? Quando eu estava grávida, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu vou fazer a oração de Manoá. Como que eu devo criar esse menino? Falei com Deus, não te pedi, só falou que me deu. Contrariando a medicina todinha. Agora que o Senhor me deu, como é que eu crio esse menino? Igual Manoá, o que eu faço? Irmãos, a Bíblia está aqui para falar o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. E não importa o rosto bonito, o título da pessoa, não importa essas coisas. O que importa é o que Deus tem a dizer a respeito. Nós precisamos parar e prestar atenção. A gente precisa, nós temos necessidade, porque senão a nossa rotina ela vai nos engolir. As mesmas preocupações que Elimeleque tinha, as que nós temos. Todas as preocupações nós temos. Escola que eu vou pôr meu menino, onde que eu vou, que lugar que é saudável, que desenho que assiste, o que come, né? Cada hora uma comida é boa e uma comida te mata, né? Todo dia muda, o que eu faço, o que eu não faço. As mesmas preocupações que ele tinha são as que nós temos. E aí, o que eu decido? Eu vou, eu não vou? Esse lugar é santo, é profano? O que eu faço? E essa roupa? Tudo, irmãos. Se a gente não prestar atenção no que o Espírito Santo de Deus nos diz nos detalhes, a gente vai se rendendo ao que não faz parte da presença dele. Quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça, e tudo vem. A gente acha que é bobeira orar. A gente às vezes acha que é bobeira ler a Bíblia. A gente acha que conversar com Deus é coisa de doido porque eu estou falando sozinho. A gente não pergunta detalhes. Ainda bem que a maior parte aqui já é casada ou já está encaminhando. Mas a gente às vezes não pergunta, Senhor, essa pessoa é para mim namorar? É uma pessoa maravilhosa, mas é para mim? Aí quem já conheceu a Jesus, que não teve essa oportunidade, esse privilégio, Senhor, o que eu faço agora? Como é que eu me conduzo? Porque até nisso a Bíblia fala. Aquele que tem um cônjuge incrédulo, ele é santificado através daquele que crê. Como que é o meu testemunho? Como é que eu abro a boca? A Bíblia fala que em todo tempo as nossas palavras elas têm que ser temperadas. A gente briga, a gente grita, a gente quase que quer matar o outro com as nossas palavras. A gente não para respirar e pensar no que a gente está falando. Isso tudo é decisão, irmãos. Isso não tem nada de o Espírito Santo vai descer, sabe? Vai, né, fazer igual fez com o profeta, vai trazer uma brasa do céu, você vai sentir a língua queimando. Não, é uma decisão. A gente decide falar ou não. A gente decide. E a gente acha que decisão é coisa importante, é coisa grande, é coisa que envolve dinheiro, e não é. Eu namoro ou não namoro essa pessoa? Eu termino ou eu não termino com essa pessoa? Eu compro esse carro ou não compro esse carro? Assim, no meu caso, a bicicleta. Eu compro a bicicleta ou não compro essa bicicleta? Que um carro, assim, eu deixo, né, para os irmãos que Deus já está mais na frente da caminhada, né? Mas e aí, eu compro ou não compro? Eu como ou não como?
Deixa eu ver se eu tenho tempo para fazer um parênteses aqui rapidinho. Tem. Irmão, já que eu falei de comida, eu lembrei. Comida, ela é muito mais espiritual do que a gente pensa. Às vezes a gente come as nossas emoções, mas a gente se esquece que comida é só um alimento. A nossa fonte de conforto, de consolo, ela está no Espírito Santo, não na comida. É muito gostoso, tá? Hoje eu falei com o Bruno, falei, nossa, o que eu queria depois desse almoço era um bolo daquele quente saindo do forno com um sorvete em cima. Gente, Deus fez, tá aí. Se você não tem restrição por saúde, come, me convida, porque eu vou, tá? Se me convidar por educação, quebra a cara, porque eu apareço. Mas, cuidado, a gente coloca as nossas emoções acima das coisas que Deus falou conosco. Até para comer, a gente tem que ter um freiozinho, Senhor. Já estou na gula, porque eu estou com fome mesmo. Fome entre aspas, tá, irmãos? Porque nós não conhecemos isso aqui, graças a Deus. Mas a gente precisa convidar mais o Espírito Santo de Deus. Sabe, convida o Espírito Santo de Deus para todas as suas decisões, até as mais pequenas. E como a gente não lembra toda hora de ficar, me lembra, Espírito Santo, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Fala, Espírito Santo, fala o meu coração de maneira suave, de maneira branda e de forma que eu entenda o que é para me fazer e o que é para me deixar de fazer. Eu não estou falando, irmãos, para negligenciar a sua família, nem o seu gosto, nem a sua personalidade. Deus é tão maravilhoso que Ele respeita tudo isso em nós. Eu já cansei de falar aqui com os irmãos, o pastor que me doutrinou, eu falo que ele vai para o céu sem escala, porque eu tinha a língua pesada. Eu era assim, que bate de frente com todo mundo. Se tinha alguma coisa errada, sabe, a fiscal, sabe, eu era grosseira, misericórdia. Foram anos de trabalho, ele e a esposa dele. Brunara, não é assim. Brunara, olha isso aqui. E o Espírito Santo vai tirando, ele vai moldando a gente. Então convido o Espírito Santo, Espírito Santo, o que você quer fazer em mim, através de mim? Irmãos, no final da história, Orfa desiste de seguir Noemi, fica, Ruth vai com Noemi, Ruth primeiro cuida dela, depois Ruth se casa. Um contexto em que o mais importante na vida de uma mulher era ter um filho, porque a mulher que não tinha um filho era amaldiçoada. As vizinhas começam a falar, olha, essa menina é para você melhor do que uma renca de filho. Mas essa menina casa e ainda dá para ela um neto. E não sou eu que diz, a Bíblia diz que esse neto, ele trouxe vida para Noemi. Não é o foco da ministração da noite aqui. Mas, ainda que você tenha tomado uma decisão errada, o Espírito Santo de Deus, Deus é maravilhoso, irmãos, em mudar realidades. Deus, ele é perito em mudar situações, em pegar aquilo que está assim, destruído, estragado, arrasado, e fazer algo maravilhoso. A gente vê em toda a Bíblia exemplos do que não se deve fazer, mas ainda assim a gente vê que a mão de Deus, ela consegue reverter a história quando um coração está disposto a se render a Ele. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A gente pega a parte, só do resistir, mas antes de resistir a gente tem que se sujeitar a Deus. Não importa o que você decidiu, não importa em que pé que está a sua situação, se você acabou de chegar em Moab, se você já está viúva, ou se você já perdeu os filhos, não importa. O Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a situação da sua vida. Ele quer mudar o seu futuro. Não importa o que aconteceu, importa para ele é o que vai acontecer. O que passou, passou. O nosso Deus não vive de passado. Ele não está aqui para pegar e esfregar na sua cara a decisão que você tomou sem Ele, não. Ele está aqui para te mostrar que apesar da decisão que você tomou sem Ele, Ele pode construir algo lindo na sua vida se você deixar Ele fazer parte, se você convidar Ele para a sua história, se você deixar Ele guiar as suas próximas decisões. É disso que a gente está falando.
Não importa o que você decidiu, importa o que você vai decidir a partir de agora. Muito cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que os seus olhos almejam. Irmãos, não é pecado você querer uma casa maior, um carro melhor, um emprego que você ganhe mais. Nada disso é pecado. Não é pecado você querer uma casa na praia. Me convide, entendeu? Eu amo ir para a praia, mas, irmãos, eu não tenho ambição nenhuma de ter casa na praia. Mas eu quero conhecer alguém que tenha. Entendeu? Não, nada disso é errado. É lindo a gente ver pessoas com ambições, porque a gente vê que a gente está vivo. Mas convide o Espírito Santo de Deus. Às vezes você está aí martelando a cabeça. Eu quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Deus te chamou para ser um advogado. E você vai ser um advogado excelente e brilhante. Mas às vezes a gente não cede por vaidade. Porque não, eu quero isso. Irmão, queira o que o Espírito Santo de Deus quer para você. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós estávamos nele. Deus, Ele já sabe o nosso futuro, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Escolha ser quem Deus já planejou. Eu tenho várias escolhas todos os dias. Alguma delas é a mais excelente. Entenda isso. Existem escolhas ruins e escolhas boas. Dentro das boas escolhas, existe uma que é mais excelente. Quando Noemi, o próximo versículo fala que Noemi fala com as noras, olha, volta para a casa de vocês. Vocês vão ter oportunidade de casar de novo, de ter uma vida, que vocês encontrem alguém que age de bondade com vocês, igual vocês agiram comigo e com os meus filhos. Orfa voltou. Foi a decisão dela. Ela decidiu errado? Não. Ela tinha direito. Era uma opção legítima. Noemi ofereceu esse direito para ela. Era uma boa decisão. Eu vou voltar para casa dos meus pais, vou casar de novo, vou ter uma família, vou ter um marido que me sustente. Porque se eu seguir ela, daqui a uns dias ela morre, e aí o que vai ser da minha vida? Num lugar estranho que eu não conheço ninguém, no meio de um povo que não gosta de mim. A decisão dela não foi uma decisão ruim. Mas Ruth escolheu seguir com Noemi. Humanamente falando, é uma decisão de tragédia. Se a gente tirar o Espírito Santo de Deus da história, é uma decisão trágica. Vai para o meio do povo que não gosta de você, não quer te ver, com uma senhora que daqui a uns dias morre, você fica sozinha. Humanamente falando, é a pior decisão que ela podia ter. Mas ela conhecia Noemi e ela conhecia o Deus que Noemi falava. E ela se apaixonou por esse Deus. Tanto que ela fala, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu decido ir com você. Entendem que apesar de os nossos olhos físicos não ver nada de bom nessa decisão, espiritualmente foi a melhor decisão que ela tomou? Conseguem perceber que apesar dela ter uma boa escolha, ela teve uma escolha mais excelente? Nós temos que aprender a diferenciar isso no nosso dia a dia. Que quando a gente tiver um leque de opções e a gente sabe descartar que essas aqui são ruins e essas aqui são boas, nós tenhamos sensibilidade espiritual para perceber que no meio daquelas boas existe uma que é mais excelente. Existe uma que nos leva mais para perto de Deus. Existe uma que, apesar dos nossos olhos físicos ainda não conseguirem enxergar, os nossos olhos espirituais consigam olhar para o futuro e ver os frutos que aquela decisão ela vai nos render, e vermos os frutos daquilo que Deus pode fazer através de uma simples decisão que a gente tomou. Convide o Espírito Santo de Deus, porque quando você tiver que tomar uma decisão importante, e o Espírito Santo de Deus vai trazer clareza ao seu coração, qual a opção que você tem que aceitar. E mesmo que as pessoas ao seu redor te chamem de doido, mas você é doido. Nossa, mas essa opção é a pior. Isso aí é terrível, não vai dar em nada. Que as vozes externas não consigam abater o seu coração. Porque você ouviu o que o Senhor disse ao seu respeito. E você tem convicção de que aquela é a melhor opção. E por isso você decidiu, crendo que você não está sozinho. Crendo que o Espírito Santo de Deus está junto com você. Crendo no que aquilo vai render no futuro.
E que não é os comentários, não é a aprovação dos outros que nós estamos buscando. Irmãos, não estou dando oportunidade para dar testemunho não, tá? Mas você vai ter a convicção de que a decisão que você tomou é a melhor decisão possível. Porque você sabe que o céu aprova a sua decisão. Você sabe que o Espírito Santo vai caminhar com você, você não vai estar sozinho. E todas as dificuldades que você pode vir a enfrentar no caminho, você não vai passar sozinho. Você não vai passar sozinho. Isso, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas de servir a Deus. É você passar por tudo que todo mundo pode passar, mas você passa diferente. Sabe, a sua resposta ao mesmo estímulo das outras pessoas é diferente, porque você é diferente. Então que você possa guardar isso no seu coração, que você possa não apenas falar que Deus ouve a sua oração, mas você possa estar convicto disso. Porque quando o Manoá virou para o anjo e falou assim, como é que eu crio o menino? O anjo falou, pega uma caneta aí que eu vou te falar. Ele pode fazer isso, ele não pode. É isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer conosco. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, antes de voltar a palavra para o pastor. Ruth, quando ela se casa, ela tem um filho. E esse filho é Obed. E Obed tem um filho que se chama Jessé. E depois Jessé tem um filho que é Davi. E nós sabemos muito bem que Cristo veio da linhagem de Davi. Ou seja, essa mulher, ela entrou na genealogia de Jesus. A Bíblia, ela sempre fala da genealogia com o nome dos homens. Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Pouquíssimas mulheres são faladas. Apenas 3. Uma delas é Ruth. Uma decisão que as pessoas ao redor podiam falar assim, é a pior decisão que ela poderia ter tomado. Mas que ela tinha tamanha convicção. E olha o que rendeu. Deu para ela a oportunidade, que poderia ser a oportunidade de órfã. Que teve uma boa decisão, mas que não foi a melhor. Então eu quero que você ore convidando o Espírito Santo de Deus para suas próximas decisões, para que elas sejam assertivas, para que elas sejam decisões diretas, para que elas sejam boas decisões, que sejam decisões pautadas na palavra de Deus, que apesar de todas as suas preocupações com a sua casa, com o seu futuro, com o que pode acontecer, irmãos, você pode deixar de comer, deixar de dormir, deixar de muitas coisas. Você não pode mudar o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Você não tem controle sobre isso. Mas entregar todos os seus dias a Cristo faz com que você tenha convicção de que quem controla tudo está cuidando de você. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir para que se algum irmão aqui teve alguma decisão equivocada, alguma decisão errada, algum passo fora da tua palavra, que se decidiram algo que os afastou de ti, quer seja por preocupações financeiras, por preocupações de saúde, por ansiedade, por medo do futuro, por qualquer motivo que seja, que você entre nessa história, Jesus. Que Espírito Santo de Deus, que a sua mão, Senhor, poderosa, possa agir, possa mover, possa mudar essa história, possa mudar essa realidade, Senhor. Que os nossos olhos possam contemplar o que éramos antes de te convidar e como a nossa história está diferente depois que te convidamos, Espírito Santo. E se algum de nós ainda não decidiu, Senhor, por entregarmos os nossos dias a Ti, que essa decisão possa ser feita e ser feita com convicção, que possamos Te convidar todos os dias para nos ajudar a tomar as próximas decisões, que as coisas mais simples do nosso dia a dia, que as coisas, Pai, que aos nossos olhos não são tão importantes, que nós possamos Te convidar e Te deixar participar, Senhor. Muitas vezes nós Te excluímos do nosso dia, porque achamos, Senhor, que o Senhor é ocupado demais. Senhor, tira essa mentira e esse engano do inferno do nosso coração,
Começa, Pai, a povoar o nosso coração, a encher o nosso coração com palavras que o Senhor tem a nosso respeito, com aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito, com aquilo que o céu já tem determinado, Pai, sobre nós. Comece, Senhor, a encher a nossa mente do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o nosso coração venha a ser inundado, Pai, da certeza e da convicção da nossa adoção e de que somos filhos. E que as coisas mais simples, mais rotineiras, Pai, e menores, o Senhor quer fazer parte de todas elas. Que possamos, Pai, ter sensibilidade à Tua voz. Que possamos, Pai, ouvir o Teu confronto e aceitá-lo. E também aceitar o Teu abraço, o Teu colo, o Teu abrigo, Pai. E aceitar o Teu norte, aceitar o que o Senhor tem, Pai, nos guiado, nos norteado e nos mostrado que é o melhor para nós. Espírito Santo de Deus, que todas as nossas decisões estejam pautadas em Ti, que possamos ter a alegria e a convicção de que as coisas que nós decidimos, o Senhor aprova, e que aquelas que decidimos, Pai, na correria, e que às vezes não Te consultamos, que tenhamos a tranquilidade de que o Teu Espírito Santo não nos condena, mas em amor, muda o nosso foco, muda os nossos olhos, e pode, Pai, Te dar a oportunidade de demonstrar o Teu poder e a Tua graça na nossa vida, Senhor. Pai, que as nossas decisões estejam entregues em Ti, que o nosso medo do futuro, a nossa ansiedade, que as nossas preocupações possam todas ser entregues a Ti, Senhor, e que possamos crer quando a Tua palavra diz que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nem Salomão em toda a sua glória, Pai, se vestiu como os lírios, que o Senhor cuida dos pássaros, que o Senhor ainda que cuida de cada detalhe, não se esquece de nós. Se cada detalhe tão pequeno, Pai, merece a Tua atenção, que tenhamos a convicção de que sermos Teus filhos merece a Tua atenção redobrada. Tira do nosso coração o engano, Pai, que Satanás coloca todos os dias, de que não somos importantes para Ti. E coloca em nós a convicção de que o Senhor quer fazer parte de todas as nossas decisões, Deus. Em nome de Jesus. Queridos, eu não me recordo, saindo um pouco do script, né? Eu não me recordo quando eu fiz isso. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Você fala assim: eu queria que os meus dias fossem mudados e que houvesse um recomeço para mim. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Ou que quer voltar? Que o seu coração está assim: para mim não tem jeito. Tem jeito para todo mundo. Eu vou perguntar uma última vez. Tem alguém aqui que ou quer aceitar Jesus ou quer voltar? Vem cá, meu filho, deixa eu orar por você. Você é a pessoa mais importante aqui nessa noite. Tudo que Jesus passou foi por sua causa. Foi porque quando Ele te olha, Ele esquece o mundo inteiro, porque Ele está olhando para você. Ele morreu por você e Ele ressuscitou por sua causa. Pastor,